Vamos nesse momento ministrar a palavra do Senhor. Eu queria convidá-los nesta hora a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versos de 34 ao 38. Atos 10, 34 ao 38. Amém? Vamos ler. Diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Senhor, pedir Tua graça nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesta hora para ministrarmos a Tua palavra. Que diante desta grande responsabilidade, o Espírito Santo possa tomar mentes e corações aqui na Tua presença nesta noite. Que cada um seja agora atraído pelo Teu poder, pela Tua palavra. E o Senhor venha a falar a cada vida aquilo que o Senhor tem nesta noite, comunicando a Tua salvação, o arrependimento, a comunhão com Cristo Jesus, em nome dEle. Amém. Muito bem, irmãos, podem sentar-se. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre o seguinte tema: verdades contidas no Evangelho. Analisando o contexto do capítulo 10 do Evangelho do livro de Atos, nós vamos ver que Jesus e os apóstolos cumpriram várias verdades bíblicas. Existem vários acontecimentos que foram preditos tanto no Velho como no Novo Testamento, que são verdades fundamentais para as nossas vidas, que Jesus ele as evidenciou, tornou elas públicas em toda a plenitude com a chegada do Evangelho, que é a expressão da graça de Deus. E aí nesta noite eu queria trabalhar 3 dessas verdades que estão contidas no Evangelho. Vejamos quais são essas verdades. A primeira delas: Deus não despreza quem lhe busca. Você sabia que isso é uma verdade bíblica que está tanto no Velho quanto no Novo Testamento? Versículos 34 e 35 dizem assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Deus não distingue pessoa. Ele não faz acepção. Seja de qualquer nação, gentil ou judeu, se aquela pessoa, aquele que o teme, então usou o quê? Um pronome demonstrativo, mas que está indefinido também. Aquele que o teme é qualquer um que ele teme. Se essa pessoa faz o que agrada a Deus, ela é aceitável diante de Deus. Então, o que nós precisamos fazer para sermos aceitos? O que você precisa fazer para você ver Deus se voltar para você e começar a lhe abençoar?
e começar a mudar a sua história, e começar a responder suas orações, e começar a transformar a sua vida, de modo que a sua oração ela seja ouvida, como dentro desse contexto a oração de Cornélio foi ouvida, de modo que a sua oração seja respondida e Deus opere. O que é que você precisa fazer? Você precisa voltar-se para o Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é aceitável, porque independente de quem você seja, você não é uma pessoa que vai ser discriminada por Deus, se você se voltar para Ele. Essa verdade, ela está no Evangelho que Pedro e os demais apóstolos pregaram. Estava no Evangelho de Cristo. A gente vê que Jesus, ele fazia milagres para judeus, mas ele fazia milagres para os samaritanos, ele fazia milagres para a mulher cirofenícia, ele fez milagres para o centurião romano. Então, não houve acepção de pessoas. E isso mostra o quanto Deus ele não muda, porque desde o Velho Testamento, a Bíblia já dizia isso. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deus, quando estava ali tratando com o povo de Israel, lá no Velho Testamento, já vai falar isso para eles. Em Deuteronômio 10, 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, esse texto trata da justiça de Deus. Deus não aceita suborno. Deus é o Deus dos deuses, é o Deus que está acima de tudo, que chamou aquele povo para uma aliança. E assim como Deus estava castigando aqueles outros que não serviam a Deus, Deus também castigava o seu povo Israel se não obedecesse a sua aliança. Mas assim como Deus também abençoava o seu povo de Israel, que estava na aliança, Deus também abençoaria qualquer um daquelas nações que se voltasse para Deus, que começasse a buscar Deus, que começasse a viver a justiça de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso, meus irmãos, é muito bom para nós, porque nós podemos ter a tranquilidade de chegar para qualquer pessoa que alguém, às vezes, já determinou o destino dela, dizendo assim: essa pessoa não tem mais jeito, Deus não quer saber daquela pessoa, né? Nem Deus resolve mais o problema daquela pessoa, não existe salvação para essa pessoa não tem chance de ser transformada. A gente tem toda a tranquilidade de poder dizer que se aquela pessoa que o mundo já rejeitou e condenou, se ela se voltar para Deus, Deus não lhe rejeita e Deus não lhe condena. Se ela voltar o seu coração, voltar a sua fé, começar a buscar a presença de Deus, o Senhor vai lhe resgatar. Então essa é a mensagem que Pedro vai dizer assim. Você vai olhar aí no versículo da frente, ele vai dizer que essa é a mensagem que Deus mandou pregar em Israel. Porque Israel pensava que Israel era o povo queridinho de Deus, e era mesmo. Mas o problema é que ele pensava que só eles eram os queridinhos de Deus, e as outras nações, Deus não queria conversa com ninguém. E Deus estava dizendo aqui que Deus amava Israel, que Deus realmente escolheu Israel, que Deus chamou Israel para uma aliança, mas Deus também nos ama como gentios em Cristo Jesus. Deus também nos escolheu em Cristo Jesus, e nele o Senhor também nos chama para uma aliança. Outro texto também está em Romanos, capítulo 2, versículo 11, logo aí depois de Atos, você vai encontrar essa mesma afirmação para mostrar que esse texto ele tem uma relevância dentro das Escrituras, em que Deus várias vezes vai mostrar, dentro desse contexto da salvação, no capítulo 2, onde ele diz que os gentios e os judeus são igualmente culpados e merecem o juízo de Deus, mas, ao mesmo tempo, tanto gentios como judeus também são alvos da graça de Deus, recebem a graça de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então isso faz com que você se sinta agora confortável, de saber que se você era rejeitado por alguém, era sentenciado por alguém,
Deus lhe dá uma chance. Deus lhe dá uma chance em Cristo Jesus. E Deus lhe chama para essa verdade que está contida no Evangelho.